consolidar, discipular, te enviar. Esse tem sido meu objetivo, e para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus. Quero que você abra comigo, que estou abrindo já também, para o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. E assim diz a Sagrada Escritura, a partir do versículo 25. Nisso, certa mulher que padecia de hemorragia contínua havia 12 anos. Quantos anos? Que sofrera muito nas mãos de muitos médicos e que gastara todos os seus bens sem proveito algum, mas pelo contrário, piorava. Quero que você vá um pouquinho mais à frente agora e venha comigo para João, capítulo 5. Estava ali um homem que há 38 anos estava enfermo. Quantos anos? 38. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo poder sempre eterno da tua palavra, pela beleza, ó Deus, não só da letra ou da poesia, mas acima de tudo, pelo Espírito vivo que está dentro da Sagrada Escritura, que fala conosco quando nós, de coração aberto, abrimos, lemos e nos edificamos através da palavra. Senhor, que nesta noite, ó Deus, uma noite de chuva, seja, ó Deus, o maior rio, ó Deus, a inundar este lugar, seja a presença do doce Espírito Santo. Que, ó Deus, cada vida, cada pessoa, ó Deus, aqui, possa ser, ó Deus, inundado por dentro e por fora do Espírito Santo. Por dentro, para que, ó Deus, eles possam continuamente progredindo e assim, ó Deus, chegar ao céu da glória eterna. Por fora, para que eles possam ser testemunha para todos aqueles que lhe pedirem razão da sua fé, ó Deus, aonde quer que estejam. Pai, eu creio na tua palavra, Senhor, eu bendigo o teu nome e eu dependo única e exclusivamente de ti, Espírito Santo. Portanto, eu te peço com todo o coração, fala conosco em nome de Jesus, amém. Como vencer barreiras, como vencer desafios que não tem como não surgir nas nossas vidas? Quem aqui nunca teve nenhum problema? Levante a mão. Nenhum. Na verdade, seria um engano dizer que nunca tivemos problemas nenhum. Mas se eu parasse para perguntar aqui especificamente um problema que você passou, um problema de ordem grandiosa, em nível de dificuldade, que você tenha passado, mas a pergunta não é o problema, a pergunta é como você venceu o problema. Como foi que você conseguiu? Qual foi a estratégia que você usou para ultrapassar o limite daquilo que saíra fora das suas condições humanas, saíram fora das suas mãos, aquilo que o teu controle já não tinha mais como executar? Como você conseguiu ultrapassar? O que você fez para que você pudesse hoje ter saído da situação que te levou talvez lá atrás, em um dado momento da sua vida, a um nível até de desespero, um nível de grande dor, de muito sofrimento? Quando eu falo sobre isso, normalmente a nossa mente nos leva a refletir e imaginar em poucos segundos, uma fração de segundos muito rápido, a nos lembrar de um problema que porventura tenhamos passado. E tudo isso nos chama a atenção e vem um quê de uma pergunta para dentro de nós mesmos: como foi mesmo que eu consegui passar sobre aquela situação? A Bíblia também fala no livro de Lucas, no capítulo 10, a respeito de um homem que saíra da sua casa, estava caminhando para uma outra cidade. Um homem de negócios, um negociante.
e estava saindo, e em um dado momento do percurso daquilo que ele estava fazendo, ele veio cair na mão dos salteadores, ladrões. A Bíblia diz que além de roubarem, espancaram e deixaram quase morto. Mas lá na frente, a Bíblia não nos conta a história da recuperação desse homem, mas fala de alguém que foi a parte mais importante para retirar aquela pessoa do problema que ele havia enfrentado. A Bíblia não chama, não diz o nome dessa pessoa, apenas está escrito, epigrafado na nossa Bíblia, com letras em negrito, assim dito, o bom samaritano. Então Deus usou alguém. Quem Deus usou? O que Deus usou para que em um dado momento da sua vida você saísse do problema? Como você está hoje? Quem é você hoje? Porque quando alguém passa por uma situação difícil, essa pessoa não fica apenas treinada para problemas posteriores, mas essa pessoa cria dentro de si mecanismo e cria um amor tão grande para com alguém que esteja passando o problema que ele passou, para ajudar. Alguém que passou um dado problema tem agora o respaldo em si mesmo de dizer como alguém que está passando na mesma dificuldade sair dela. Mas a Bíblia me descreve aqui no texto que nós lemos, e descreve em termos de tempo cronológico. Fala a respeito de uma mulher. A Bíblia diz que ela por 12 anos padecera nas mãos dos médicos da época. A Bíblia diz que ela gastara tudo o que tinha. E penso eu, quando alguém está em dificuldade, não gasta apenas o que tem, mas gasta até o que não tem para sair da dificuldade. Ainda a Bíblia nos levou a um outro texto que fala de um homem com um tempo maior ainda. A Bíblia diz que 38 anos de dificuldade. 38 anos nós somos, há de convir nós, que é um tempo de uma vida de um adulto já. É um tempo muito grande. 12 anos é um tempo de uma adolescência, que também já é um tempo grande. Ninguém, querido, que passa por um problema quer passar por esse problema não mais do que alguns minutos, alguns instantes. Alguém, por exemplo, que está com muita dor, essa pessoa está buscando tudo para sair, para o alívio daquela dor, e tudo que ela quer naquele exato momento, em poucos minutos e até segundos, é que aquela dor saia do seu corpo. Mas então vem uma pergunta dentro da minha alma que eu quero fazer a você: como você está administrando hoje a tua vida? O que você está fazendo? Como você tem se preparado para tudo que está no tempo que estamos vivendo? Nós temos ouvido no nosso país e pelo mundo afora de dificuldades e dificuldades, muitas. Como você está se preparando? O que você tem feito para que você possa chegar a vitórias continuamente na sua vida? O que você tem realizado? Uma coisa que eu escrevi na manhã de hoje, eu coloquei assim: do que se lamenta o homem? Do que fez ou do que não fez? Do que pode se lamentar uma pessoa? Daquilo que ela fez e diz: poxa vida, eu não devia ter feito. Ou uma pessoa pode se lamentar daquilo que ela não fez e dizer: poxa vida, eu não fiz. Se eu tivesse feito, a minha história, a minha vida seria outra. Do que se lamenta o homem hoje?
Há porventura dentro de alguém, ou dentro de todos aqui, esta interrogação na vida: se eu tivesse tomado outra escolha lá atrás, como é que estaria eu hoje? Se eu tivesse feito diferente, aonde eu estaria agora, nesse exato momento? Qual seria os meus recursos financeiros hoje? Qual seria a minha condição familiar hoje? Do que pode estar o homem moderno no tempo que estamos vivendo hoje se lamentando hoje? Nós temos andado por tantos lugares, encontrado tantas pessoas, visto a necessidade das pessoas, visto algumas pessoas que parecem não ter necessidade, mas que quando você vai conversar com ela, você acaba descobrindo que tem. Vimos pessoas às vezes de estrutura financeira muito boa, e quando adentramos a uma residência, uma casa ou uma mansão de alguém, descobrimos que esta pessoa passa crises terríveis na sua vida, na sua alma, no seu coração, na sua vida, do qual parece belo por fora. Não há quem diga que aquela pessoa tem problema, mas que quando está dentro da sua casa, quando coloca a cabeça no seu travesseiro, ali é ela sozinha, e todas as agruras da vida que permeiam todo o seu sistema, todo o seu cérebro, todo o seu pensamento, vem tudo de uma vez quando coloca a cabeça no travesseiro. São pessoas tristes, entristecidas, arruinadas, destruídas. Pessoas que muitas vezes têm uma moral muito grande pelo que tem financeiramente lá fora para os outros, mas que são pessoas derrotadas dentro de casa, que não têm a moral nem de falar para ninguém alguma coisa dentro de casa, porque todo mundo sabe quem é essa pessoa. Quantos anos ou por quanto tempo da vida a pessoa vai viver a mesma vida? Essa é uma pergunta, mas eu tenho uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: quem verdadeiramente gostaria de dar uma guinada na vida, um upgrade na sua vida? Quem gostaria de subir a um nível muito maior? Quem gostaria de chegar a patamares maiores de sucesso na sua vida diante de Deus, na sua vida diante dos homens? Quantas pessoas gostariam? Mas a pergunta não termina aí, a pergunta continua. E a pergunta é: o que é que você está fazendo para que realmente você alcance coisas melhores e maiores? O que é que você tem feito? Muitas pessoas dão respostas dos seus pontos de vista, apenas respostas lógicas, respostas prontas no micro-ondas, mas que não são respostas verdadeiramente dentro do seu coração, porque não estão dispostas a fazer nada. Preste atenção, e eu vou entrar na mensagem nessa noite. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz todo o tempo da minha vida, se eu continuar fazendo tudo que eu sempre quis fazer, será que eu vou atingir outros resultados na minha vida? Ou eu vou ter os mesmos resultados de trás na minha vida? Eu não posso querer ter outros resultados, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fiz. Se eu quero resultados diferentes na minha vida, eu preciso fazer coisas diferentes na minha vida. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque, ó Deus, dentro de cada um de nós
sempre há perguntas. Nós somos seres, ó Deus, inteligentes, criados à imagem e semelhança daquele que é toda e totalmente, a inteligência é Ele mesmo. O conhecimento é o próprio Senhor. Senhor, todas as interrogações do passado, todas as interrogações que ainda insistem muitas vezes estar no presente, todos os porquês da vida, Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, para que, ó Deus, nós não apenas tenhamos a resposta, porque não adianta eu ter a resposta e continuar agindo do mesmo jeito, mas eu te peço que o Senhor nos ajude a tomarmos as decisões corretas, para que possamos alcançar exatamente aquilo que o Senhor sabe, aquilo que nós desejamos que seja o melhor para nós. Guarda-nos de todo o mal, livra-nos e concede a nós todos os recursos necessários, espirituais, materiais, familiares, sociais, daquilo que precisamos para viver o melhor de Deus na terra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quero iniciar nessa noite para dizer em quem você tem posto a sua confiança. Em quem você tem posto a sua confiança? Se pudéssemos hoje fazer aqui uma enquete, dar um papel para cada um e uma caneta, e você pudesse, sem que ninguém soubesse, apenas dar a resposta da pergunta: em quem você tem posto a confiança? Muitas pessoas, como eu falei, às vezes têm respostas prontas, lógicas, mas que não condiz com o que está dentro do coração, com a vida. Muitas respostas numa pergunta dessa poderiam ser: a resposta lógica é Deus é que conduz a minha vida. É Deus que manda na minha vida. Mas quando nós tratamos nos pormenores da vida de cada pessoa, nós vamos ver que na verdade quem manda na vida da pessoa mesmo é ela mesma. Quem diz o que vai ser ou acontecer sou eu mesmo. Já encontramos e vimos muitas situações, mas uma situação que eu vejo corriqueiramente nas pessoas é uma palavra chamada dependência. Pessoas que são totalmente dependentes. E quando falamos de dependência, normalmente a gente fica pensando: dependência química, dependência de uso de uma substância, dependência de um remédio. Muitas vezes, querido, as dependências são dependências afetivas, dependências do carinho de uma outra pessoa, dependência da atenção de uma outra pessoa. E eu quero dizer, querido, que a dependência, ela pode causar um trauma na vida de uma pessoa. Há pessoas que não conseguem um nível de autodefesa quando estão numa dependência. E não é sem razão que nós temos uma grande estatística de morte no nosso país, de pessoas entre 15 a 25 anos. Se não me engano, esse era o dado que eu vi. Jovens, porque entraram no nível de dependência, e você sabe que às vezes são dependências gritantes, do qual alguém diz: eu não consigo viver sem ela, eu não consigo viver sem ele. E não é verdade. Mas se a pessoa entrar no nível de dependência, então isso acaba se tornando uma verdade para ela. Lembre de uma coisa: tudo aquilo que você declara pela sua boca é porque está dentro do seu coração. Ninguém falará nada que está saindo pelos seus lábios se antes estiver aqui no seu pensamento. Estou falando de coração, não o órgão vital que está aí pulsando. Estou falando do entendimento. Coração na Bíblia se refere a entendimento, a intelecto. Se eu
estou manifestando alguma coisa, é porque aquilo já está dentro de mim. E tudo que está dentro de mim, ele vai sair pelos meus lábios, vai ser declarado pela minha boca. Alguém que não consegue se manter em si, preste atenção, se eu precisar de alguém para me ser feliz, eu corro um grande risco de fazer a outra pessoa infeliz. Eu nunca posso entrar num relacionamento para me tornar feliz, porque certamente eu me frustrarei. Dependência desse nível, dependência emocional, é o que alarmadamente nós temos visto acontecer no mundo afora. E não é só aqui. Não estou falando apenas daqui, do local. Não estou falando aqui, cidade. Não estou falando aqui, país. Eu estou falando de maneira geral no globo. Há países, como por exemplo a Suécia, o nível de morte de jovens é muito maior do que os daqui. São pessoas que vivem em um país, entre aspas, que não tem problemas, onde se diz que a melhor educação é um país de primeiro mundo em tudo, em todo nível de conceito, de preparo de profissionais. E se tem tudo isso, por que é o maior índice de morte no mundo? Porque jovens pegam seus carros, saem de casa e se jogam em precipícios e batem em alta velocidade. Porque jovens entram também no mundo da dependência. Se parece tudo perfeito. O que Deus está nos chamando a atenção é no nível de dependência que nós temos de outrem. E eu quero te dizer que existe uma dependência, e esta é salutar, esta é saudável, esta na verdade é a única que deve existir no coração, na vida do ser humano, que é a dependência de Deus nas nossas vidas. Porque verdadeiramente só Ele sabe tudo, só Ele pode tudo, só Ele está em todo lugar, só Ele pode resolver todos os problemas e pode dar todas as respostas às minhas perguntas. Somente Ele. Mas eu preciso romper, e para mim a palavra-chave nesta noite chama-se romper. Eu disse a palavra romper, diga romper. Não, diga mais alto, romper. O nível, querido, de dependência de nossas vidas, seja do que for, se não for de Deus, ele precisa ser rompido na minha vida. Se uma pessoa é uma pessoa totalmente dependente, eu agora vou puxar para um nível de trabalho. Se eu sou dependente do meu trabalho, e porventura aquele trabalho sai do meu controle, da minha mão, e eu já não tenho, o que acontece? Eu chego arrasado em casa, eu não consigo falar com ninguém, a tristeza domina todo o meu ser, meu corpo e minha alma. Se eu não sou uma pessoa que recebo o nível de carinho como filho dentro da minha casa, e porventura eu não consigo passar numa prova, dos quais o alimento do coração do meu pai e da minha mãe é ver uma nota alta, mas se eu chego lá com uma nota baixa, eu nem tenho coragem de entregar. Sabe por quê? Porque eu já entro com nível de derrota. Sabe, queridos, os problemas eles não acontecem quando eu chego aqui na fase de jovem adulto. O problema não acontece lá. Os problemas da vida do ser humano, eles começam dentro do ventre materno, e eles vão se estendendo ao longo da vida do ser humano. No ventre materno, nós sabemos por experiências tecnológicas, daquilo que diz os estudos, que uma criança no ventre materno, nos primeiros dias de vida, depois que já está formado a sua cabeça, ele já entende, ele já consegue decifrar
a voz do pai, a voz da mãe, a voz das pessoas que estão ao seu redor, que o amam, que estão cercando ele. Se o nível de gritaria dentro da minha casa, se o nível de aborrecimento dentro da minha casa não precisa nem atingir a mãe, mas se só o ambiente já for um ambiente contrário, essa criança já entra em nível de situações difíceis, de problemas. Muitas vezes se vê um adolescente, um jovem numa situação problemática, não sob o bombardeio de palavras e atitudes e agressões contra ele ainda no ventre. É por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Sabe que a libertação vem por conhecer a verdade. Não há libertação simplesmente por um desejo meu que o meu filho, minha filha, meu amigo, a pessoa que amo seja liberto. Não há. É somente pela verdade. Eu não creio numa libertação completa na vida de uma pessoa apenas alguém dizer assim: sai fora todo espírito maligno em nome de Jesus. Completa. Eu sei que o espírito maligno sai pela voz, pelo poder da palavra ministrada sobre a autoridade de quem no Espírito Santo está ministrando, está liberando a palavra. Mas sabe, querido, pela palavra do Senhor, diz que a libertação vem pela palavra. É a palavra estando na palavra. É por isso que eu não posso olvidar jamais de viver a minha vida um dia sequer sem pegar essa palavra e comer todo dia, sem ter todo dia contato com a palavra de Deus, a oração diante do Senhor e a adoração a Ele todo dia. Não preciso estar aqui para me adorar o Senhor. Aqui é aquilo que eu estou em obediência, o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, falando sobre congregar. Aqui é a obediência, mas todo dia eu preciso estar na presença do Senhor, porque todo dia eu como. Fique um dia sem comer, no outro dia você começa a ficar nervoso, o coração começa a agitar, porque é uma necessidade de comer. Como é que eu posso ficar sem comer a palavra de Deus todos os dias? Quando eu olho para a vida desta mulher, ela tem um fluxo menstrual de 3 a 5 dias. Se ela ultrapassa 10 dias, 5, se ultrapassa 5 dias, pode ser que ela vá ao médico, o médico ainda diga: é normal ainda. Por isso e por isso na sua vida. Talvez por um problema, talvez pelo estresse, talvez por N situações. Mas talvez há uma resposta para ela dizendo: é normal, daqui a pouco o sangramento vai parar. Pense comigo, uma mulher sangrar todo dia por um mês. Eu acredito que a pele dessa mulher fica da cor desse papel. Um mês sangrando. A Bíblia diz que essa mulher, ela estava 12 anos, não era um mês, não era um ano, 12 anos sangrando. E a Bíblia nos descreve que esta mulher possivelmente era uma mulher de condição financeira boa. A Bíblia diz que ela gastou tudo. Quando a Bíblia está referindo que alguém gastou tudo, se refere a um grande volume de recurso financeiro. Essa mulher gastara todo, com todo tipo de exames, com todo tipo de médico. Se alguém dizia lá na Ásia, tem alguém fazendo um experimento diferente, essa mulher fazia tudo para que aquele experimento viesse para ela. Se dizia era para lá e ela corria. Em todos os lugares que havia alguém, algum remédio, qualquer que fosse. Você sabe talvez o que estou lhe dizendo aqui. Às vezes você está no seu vizinho, às vezes é alguém que você vai numa feira, em algum local, você vai sempre encontrar alguém dizendo: tome isso aqui funcionou com fulano, com fulano. Talvez aquela mulher ouviu isso por muitas vezes, que o remédio funcionou com alguém, mas o remédio não funcionava com ela. Não é frustrante alguém dizer: olha, funciona com aquela pessoa, mas não funciona comigo?
Talvez no teu pensamento alguma coisa já tenha acontecido lá atrás, não nisso que estou lhe dizendo, mas no que vou lhe dizer agora. Deus abençoa a vida de alguém, porque alguém fez isso, e talvez você tenha dito: ah, eu já fiz isso, e por que eu não fui abençoado? Ah, mas eu fazia assim, eu estava na presença de Deus, e por que eu não atingi aquilo que eu deveria ter recebido? Será que Deus gosta mais de um do que do outro? Essa mulher tinha N perguntas, e ela falava para todo mundo, mas não havia ninguém, não havia uma só pessoa que pudesse ajudá-la, que pudesse dizer: minha filha, é assim, vamos fazer assim. Alguém que estendesse a mão de verdade e pudesse levá-la a uma solução do seu problema. A Bíblia depois me levou, e nós lemos aqui, um homem com 38 anos, paralítico. E eu lendo a palavra do Senhor, o Senhor me levou a algumas considerações, como esta, por exemplo. Sempre que Jesus, ou primeiramente quando Jesus no seu ministério na terra, Jesus tinha 3 alvos específicos no começo do seu ministério. Ele não começou sem esses 3 alvos. E quais eram, pastor, esses 3 alvos? Cegos, paralíticos, aleijados e surdos, mudos. Esses 3 classes foram o alvo principal do início ministerial de Jesus. E por que isso? Porque alguém que é cego, por mais que ele entre nesse lugar e os refletores de toda esta casa está ligado aqui, você pode enxergar normalmente aqui, mas alguém que é cego, você pode colocar o fogo perto dele, o máximo que ele vai poder é sentir a brasa do fogo, mas ele não vai enxergar. Cego, você pode conduzi-lo a qualquer lugar e dizer para ele: vá para ali. Se ele não for alguém que conheça o local onde ele está, ele não vai conseguir chegar àquele local, não sem tropeçar e bater nas coisas. O cego não vê nada. E a Bíblia diz, querido, que nós estamos, e preste atenção, vivemos num mundo onde pessoas não conseguem enxergar um palmo diante do seu nariz quem são. Não conseguem enxergar a glória de Deus, porque se não consegue enxergar nem quem é, imagina enxergar a glória de Deus. Não consegue enxergar na sua vida todos os problemas que tem enfrentado. Sabe por quê? Porque são cegas, a Bíblia diz, espiritualmente. A Bíblia ainda diz que o Senhor ainda tratou também de paralíticos, ou seja, pessoas que não conseguiam andar. Por quê? Porque o paralítico, você pode dizer para ele fazer alguma coisa, se você não pegar na mão dele, se você não, ou melhor, conduzir, colocar ele numa maca, conduzir ele numa cadeira de roda, ele não vai sair daquele lugar onde colocaram. Ele não consegue sair daquele lugar. Nós vivemos no meio de uma multidão de pessoas que elas ouvem a palavra de Deus, elas têm até vontade de dizer, mas não sai do lugar de onde estão, porque estão paralíticas. Estou falando em nível espiritual, não me entenda simplesmente no mundo físico. Estou lhe descrevendo o mundo físico, mas que você entenda no mundo espiritual. Por que as pessoas não conseguem avançar na vida? Estão presas, paralíticas. Querem, mas não conseguem. Desejam, mas não saem do desejo. Surdos. Talvez você tenha ouvido isso com você lá atrás, ou a expressão na sua casa, ou a expressão na sua vizinhança, alguém dizer, menino, sai daí, esse menino não me ouve. Parece que é surdo. Porque o surdo você pode gritar como for, ele não ouve. Vivemos em um mundo que as pessoas podem até ligar sua TV. Vivemos num mundo em que a palavra de Deus é pregada de norte a sul, de leste a oeste, é em todo lugar, é pela televisão, é nas esquinas, é nas igrejas, é nas células, é em vários lugares, e nós vemos as pessoas reagirem, porque estão tapados seus ouvidos para ouvirem a verdade. E uma vez que a pessoa não consegue ouvir, que ele não desce ao coração. Por que eu estou falando isso? Porque 38 anos esse homem estava paralítico. Do texto que nós lemos aqui de João capítulo 5, a Bíblia diz que ele era conduzido todos os dias. Ele não ia sozinho, porque paralítico não sai do lugar. Ele era colocado ali, e lá ele ficava. Nunca conseguiu sair do lugar.
quando ele encontra Jesus, e aqui está toda a diferença. Querido, eu quero te dizer que posso fazer qualquer coisa nessa noite. Posso falar de tudo, posso falar de economia, posso falar de muita coisa em nível daquilo que Deus nos levou ao conhecimento humano. Eu posso te relatar muita coisa a noite toda aqui, mas eu quero dizer uma coisa: não vai adiantar nada se você não encontrar Jesus. Tudo que eu posso apontar na direção dele, mas se você não encontrar, se você não decidir hoje abrir os seus ouvidos, porque você não está surdo, abrir o seu coração para que ele entre, nada vai mudar. Você terá desejo. Você findará o ano de 2015 e novamente chegará no final de 2015 para 2016 e você vai dizer: agora vai ser diferente esse ano. Eu quero te dizer, querido, que só é diferente. Não precisa passar o ano, não precisa passar os meses. A diferença está na decisão. Toda decisão me conduzirá, mas toda decisão que realmente for prática. O que me chama a atenção do versículo 25, versículo 26 do capítulo que nós temos a respeito da mulher de 12 anos, enferma, é que o versículo 25 de 6 diz que ela gastara tudo, mas o versículo 27 diz uma outra coisa. O versículo 27 diz que ela ouviu. Ela ouviu o quê? Ela ouviu quem? Porque uma coisa, querido, é você ouvir o que estou lhe falando, outra coisa é você ouvir o que está sendo ministrado de Deus direto para dentro do seu coração. É o que Deus está falando exclusivamente contigo, porque a Bíblia diz que Deus, ele fala de diversas maneiras. Pode ser que lá atrás Deus esteja falando com alguém, esteja falando aqui na frente com outra pessoa de maneira diferente. É a mesma palavra, mas de maneira diferente. É por isso que eu tenho que estar atento. A Bíblia diz que aquela mulher ouviu. Ouviu o quê? Ouviu quem? Ela ouviu de um homem chamado Jesus. Mas ela ouviu o que dele? Ela ouviu que ele podia, que ele, como Deus na terra, poderia fazer o que 12 anos ninguém conseguiu fazer. Eu quero te chamar hoje a uma experiência. Eu não quero te chamar, querido, a ter um rótulo na tua igreja: eu vou àquela igreja. Eu não quero te chamar a você a sair simplesmente da tua casa e vir a um culto. Eu quero te chamar a uma experiência com Deus nessa noite. Porque toda a diferença na vida dessa mulher, 12 anos, foi a diferença de ela ter uma experiência com o Senhor. Primeira coisa, ela ouviu. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, eu amo o versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E quando aquela mulher ouviu de Deus na pessoa de Jesus, qual foi a diferença dela para todos os demais? Sabe por quê? Ela não era a única que tinha ouvido de Deus. Ela não era a única pessoa que estava naquele lugar. Fato esse que depois que ela recebe o milagre na vida dela, o Senhor Jesus diz o seguinte: quem foi que me tocou? Os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, o Senhor está de brincadeira. Por quê? Porque tem milhares de pessoas te tocando o tempo todo. Você está perguntando quem me tocou? Ele disse: porque uma pessoa me tocou diferente. Uma só pessoa conseguiu arrancar de dentro de mim alguma coisa que transformou a vida dela. Quem está aqui nessa noite entendendo o que quero dizer nessa noite, em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque toda a diferença está em entender a palavra de Deus. Não é ouvir apenas a palavra, mas entender o que o Espírito diz sobre a palavra a meu e a teu respeito. Quando aquela mulher ouviu, aquela mulher tomou uma decisão. Sabe a resposta daquela mulher? Eu amo, eu acho isso lindo, o que diz o versículo 27. Porque a Bíblia diz no versículo 27, diz que ela ouviu. E ela, a Bíblia diz assim, ela disse. Agora ela não ouviu apenas, agora ela responde. Como ela respondeu? Dizendo. Mas não era apenas uma resposta dizendo: aí eu acredito. Não, simplesmente ela se levantou do lugar onde ela estava e ela foi na direção do Senhor. Sabe, queridos, muitas pessoas querem, poucos conseguem. Qual a diferença daqueles que conseguem e daqueles que apenas querem?
Porque aqueles que querem e respondem se levantam do lugar de onde estão. Aleluia. Aqueles que querem, querido, vão mais longe. Não ficam apenas ouvindo e dizendo que boa palavra. Não, mas aquelas pessoas que entendem a palavra e dizem: a palavra é comigo e eu vou me levantar naquilo que o Senhor está me chamando para me levantar nessa noite. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquela mulher deu resposta diferente das milhares de pessoas que estavam cercando Jesus naquele lugar. Aquela mulher ouve e responde. Sabe o que ela começa? Ela começa dizendo: se eu apenas tocar na roupa dele, eu não preciso nem tocar nele. Isso é fé. Porque pessoas acham que precisam tocar em alguma coisa, tem que tomar alguma coisa, tem que beber de alguma coisa, tem que um raio do céu vir do céu para que aconteça alguma coisa. Eu preciso sentir um toque aqui na minha costela para que eu sinta que Deus está falando comigo. Não é necessário. Aquela mulher apenas ouviu e ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, não preciso tocar nele, basta eu tocar na veste dele. E aqui vem a condição. Aquela mulher, ela precisou romper tudo. Ela precisou sair do lugar onde ela estava, mas ela precisou romper a multidão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que quer e almeja mais de Deus na sua vida, você que realmente quer ter uma família constituída diante de Deus, você jovem que tem planos na sua vida diante de Deus, não basta apenas você querer. Você precisa estudar, você precisa se esforçar, mas você precisa de algo mais ainda, que vai fazer toda a diferença: a sua decisão diante do Senhor, de se levantar, a sua decisão de dar resposta para Deus, de tocar no Senhor, de tocar nas vestes do Senhor, tocar no manto do Senhor. Qual a tua resposta para Ele? Fará toda a tua diferença a tua resposta para Ele. Mas a tua resposta não pode ser intelectual, simplesmente apenas no teu cognitivo. Não, ela precisa sair, ela precisa se expandir, ela precisa chegar de fato e de verdade na condução da tua direção, do que você vai fazer, do teu levantar diante do Senhor. A diferença daqueles que conquistam, daqueles apenas que desejam conquistar, está na atitude. Na atitude. Na atitude. Aquela mulher se levantou e foi. Ela rompeu. Eu quero te dizer, querido, lembra que falei, uma mulher com hemorragia. A mulher com hemorragia, ela não tem força. Uma mulher diante de um monte de homem, primeiro que diante de um monte de homem ela já não tem muita força, porque um homem por si só tem mais força física do que uma mulher. Diante de um monte de homens que estavam espremendo Jesus, fora os 12 de Jesus que estavam ao seu lado, aquela mulher sai rompendo, sem força nenhuma, ela saiu empurrando, porque ela sabia o que ela queria na sua vida. Quando ela consegue tocar, o milagre acontece. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite, já estou caminhando para o final. O que pode estar impedindo você de ir até Jesus? Teus conceitos? Tua roupa? Tem pessoas que acham que é a sua roupa. Sabe, eu gosto de vestir esse tipo de roupa, é por isso eu acho então que não dá para servir a Deus. O que pode estar separando você de Deus? Os teus pensamentos, os teus amigos, que vão dizer de mim, a minha mulher, os meus filhos. Eu gostaria tanto, de todo o meu coração eu gostaria, Deus sabe quantas pessoas operam nesse tipo de fé. Isso não agrada a Deus. Deus sabe sim. Deus sabe que você pode, só basta você se levantar. O que impede você de chegar ao nível que Deus vai conceder na sua vida é 2 passos. Primeiro é decidir, dizer: Senhor, eu estou ouvindo, eu creio e eu vou me levantar. O problema daquele homem, no capítulo 5 do livro de João,
38 anos enferma. Toda uma vida. Quando eu vejo Jesus o curando, lá na frente, Jesus olha para aquele homem e diz bem assim: não volte a pecar de novo, para que coisa pior não aconteça com você. Tem pessoas que estão há muito tempo diante de Deus. Tem pessoas que religiosamente já estão servindo a Deus há muito tempo, mas que continuam com muitas perguntas e muitos porquês na vida. 38 anos, paralítico, porque ainda não decidiu fazer o que Deus lhe disse no primeiro ano da sua vida de conversão. Nunca decidiu, paralisado no mesmo lugar. Chegamos em 2015 e nós sabemos, nós temos toda a confirmação de Deus que é um ano de grandes oportunidades. Mas não basta eu me alegrar com as oportunidades. Se as oportunidades estão na minha frente e eu não estender a mão para pegá-las, essas oportunidades podem ir embora. A oportunidade de Deus, a Bíblia diz: hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureça seu coração. Endurecer significa: não é comigo a palavra. Eu não tenho por que me levantar. Eu estou bem, eu não tenho enfermidade nenhuma. Olha o meu corpo. Entenda de maneira completa na sua vida, porque eu não falei apenas de enfermidade física. Eu estou falando de tudo nas nossas vidas. O que pode estar me impedindo? O que ou quem pode estar me impedindo? Só existe alguém que se alegra com a derrota de uma outra pessoa. Chama-se Satanás. Você vai dizer: não, pastor, tem pessoas que se alegram com a derrota de outros. Não, essas pessoas elas podem ter algum problema com a outra pessoa, mas verdadeiramente ninguém se alegra com a derrota de ninguém. Só Satanás agindo na vida de alguém que pode se alegrar com a derrota de alguém. Chegou o tempo, e esse o ano oportuno, é o tempo oportuno. Mas a resposta, querido, é para Deus. Eu quero te dizer nessa noite que a resposta é para Deus, porque aquela mulher se levantou e a resposta que ela deu foi para o Senhor. Senhor, eu creio. Não existe uma forma maior de agradar a Deus, querido, de você dizer para Ele: eu creio que o Senhor falou comigo. Eu creio que é a minha oportunidade. Eu creio que esse é um tempo de desatar. Eu creio que essa é a minha oportunidade de avançar na minha vida com Deus. Eu creio que essa é a oportunidade de tudo na minha vida se alinhar, como iniciou o Bruno no culto nessa noite, dizendo que é terrível quando um corpo ele é deficiente, um pé cresce mais, uma perna cresce mais do que a outra, a pessoa vai andar de forma estranha por causa da deficiência. É horrível. Deus quer um alinhamento completo na minha vida, na minha área espiritual, na minha área material, na minha área emocional, na minha área familiar, na minha área social, em tudo que diz respeito a mim. Deus quer um completo na minha vida. Deus não está interessado apenas em me salvar e levar para o céu, apesar de que este é o ponto principal de Jesus na terra. Mas na terra, que eu seja uma pessoa que reflita a glória de Deus. Como é que eu posso refletir a glória de Deus todo cheio de deficiência? Sem dar respostas corretas para Deus, sem me levantar do meu lugar e ousar diante do Senhor dar respostas claras e diretas para Ele, daquilo que eu quero que Ele faça na minha vida e daquilo que eu decido fazer diante dEle. Esse foi um ano que nós nos levantamos dizendo: sim, Senhor, não depende, ou o que depende de nós está aqui. Mas eu quero dizer, desafiando o Senhor na minha vida, como sei que o Senhor é meu Deus, e eu sei que o Senhor gosta disso, que é um ano aonde o Senhor fará milagres extraordinários dentro da tua igreja, neste lugar, porque eu me levanto nesse nível para dar resposta para o Senhor.